Hoje comentaremos sobre um assunto muito importante, sobre o apóstolo Paulo. E a pergunta é: a perseguição que Paulo fazia contra os cristãos na época, era por ser um homem mau que gostava de ver as pessoas sofrerem? Ou era pelo zelo da lei? Há uma diferença muito grande na vida de Paulo quando ainda vivia pelo zelo da lei, para a vida depois que o Senhor Jesus se revelou para ele. Paulo decidiu perseguir fortemente aos judeus que tinham se convertido, acreditando ser o Evangelho uma revelação de Deus por meio de Cristo. Os que se convertiam a Cristo eram tidos como traidores que estavam deixando de seguir as leis de Deus, para seguir um simples homem que foi morto na cruz. Era um desafio muito grande para os convertidos judeus, eram criticados, perseguidos e discriminados por crer que Jesus era o Messias prometido, e que as Escrituras testificavam dele desde Gênesis ao profeta Malaquias. Naquela época já existia os 39 livros escritos na Antiga Aliança. Os judeus esperavam o surgimento do Messias, que seria o libertador de Israel, e teria um reino seguro e permanente, isto é, que não teria fim. Só que a Escritura estava se cumprindo em Cristo Jesus, e os intérpretes das Escrituras, assim como os líderes que ensinavam o povo, se tornaram intelectuais, homens sábios e de grande conhecimento, porém, eram governados pelas suas tradições, e isto foi um grande impedimento para discernir as profecias bíblicas. Enquanto os pobres, cegos, aleijados, paralíticos, homens e mulheres considerados pecadores, que eram discriminados pelos grupos de fariseus e saduceus, ao ver os sinais que Cristo fazia se maravilharam, e se convertiam ao Senhor, reconhecendo como o filho de Davi. Isto quer dizer, estavam crendo que as profecias sobre o trono de Davi, que seria um descendente dele que o Senhor Deus levantaria para salvar e libertar o seu povo da opressão dos seus inimigos, estaria se cumprindo em Cristo. Cristo veio com este propósito, e com algo muito mais além. Ele trouxe um projeto de salvação não só aos judeus, e sim, a toda a humanidade, de qualquer continente do globo terrestre. Quanto mais pessoas se convertiam, mas os principais dos judeus se irritavam, em saber que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Filho de Deus. Na morte de um jovem chamado Estevão, este foi o primeiro mártir do cristianismo, que foi apedrejado por dar testemunho que as profecias bíblicas estavam se cumprindo nele Jesus. É neste momento que Saulo de Tarso aparece pela primeira vez nas Escrituras, como perseguidor dos que se convertiam a Cristo. Agora a pergunta é: Paulo era um homem mau e perverso que perseguia o seu próprio povo convertido ao cristianismo? Fazia isto simplesmente por gostar de fazer as pessoas sofrerem? Ou por trás de tudo isto existia um propósito? Para entender um pouco desta história é preciso saber que Paulo era judeu, filho de judeu, romano de nascimento, por isso tinha uma cidadania romana, e ainda era um membro de uma das seitas mais rigorosas do judaísmo, que era o farisaísmo. Paulo era um estudioso das Escrituras, fiel e zeloso por aquilo que aprendeu durante muitos anos de estudo da Torá e os livros proféticos, e sua compreensão quanto às Escrituras era bem diferente dos ensinos de Cristo, que tanto falava em bondade, misericórdia e amor. E na compreensão judaica isto não resolveria a situação do seu povo, já que já tinham sofrido muito por causas das guerras, era muito conflito, percas e decepções, desde o exílio babilônico. E num silêncio de 400 anos, período que compreendemos como interbíblico, que não se levantou profetas em Israel, uma nação que sempre tinha profetas para denunciar o pecado do seu povo chamando ao arrependimento. Neste período de silêncio, que alguns o chamam de silêncio de Deus ao seu povo, que é desde o profeta Malaquias, a João Batista que apareceu pregando no deserto. Aconteceu muitas coisas que não foram escritos nas Escrituras Sagradas. Para compreender melhor vou simplificar o assunto o máximo possível, e depois você pode fazer pesquisas e se aprofundar mais no assunto. O povo judeu viveu cativo em Babilônia por 70 anos. Este império dominou a maior parte das nações da época. Era tão fortes que Deus o considerou como cabeça de ouro. Veja Daniel capítulo 2, versículo 38 a 49. Este império foi conquistado pelos Medas e Persas, estes conquistado pelo Império Grego, e estes conquistado pelo Império Romano.
Neste período, o povo judeu tiveram muitos altos e baixos, e maior parte da sua existência foi de fracassos, e eles entenderam que todo o seu sofrimento era causa da sua infidelidade a Deus. No período que chamamos interbíblico, é que surgiu um grupo de pessoas que se deu o nome de fariseus, que a princípio eram zelosos pelas leis de Deus, levando a sérios uma vida de intimidade com o Senhor. Isto aconteceu antes do Império Romano ser o império principal da época. Para entender melhor este assunto é necessário estudar a história dos Macabeus, e como surgiram os fariseus. Na época de Cristo, o grupo religioso dos fariseus e saduceus eram muito fortes, só que liderados por pessoas sábias e entendidas nas Escrituras, que tinham uma visão diferente do que realmente as Escrituras falavam. Isto é, um grupo que começou bem, e no agrado de Deus, mas os tempos passam, e vão surgindo uma nova geração com mentalidades diferentes. Assim aconteceu com aquele grupo religioso. Aquele grupo, assim como os judeus em si, viam o cristianismo como uma ameaça, pois cresciam bastante rápidos. Os sinais e prodígios que aconteciam por meio dos apóstolos e pessoas que se convertiam eram um testemunho que realmente Cristo era mais que profeta, e mesmo depois de morto em uma cruz, seus discípulos em seu nome faziam muitos milagres, e grande número de pessoas sentiam a transformação de Deus em sua vida por meio dos ensinos. Então Saulo de Tarso entrou em ação, sendo autorizado pelas autoridades judaicas a acabar de uma vez por toda com o cristianismo. Alguns cristãos foram mortos, outros arrastados e espancados, e outros lançados em prisões, e assim acontecia tanto a homens como mulheres sofriam este tipo de perseguição. Como o próprio Paulo, depois de convertido, dar testemunho do que fazia no tempo da sua ignorância, pensando estar fazendo um serviço a Deus. Leia Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículos 1 a 3, e Atos dos Apóstolos 11, versículos 18 a 21, e ainda em Atos dos Apóstolos 26, versículos 9 a 18. Percebemos isto quando lemos a história da sua conversão a Cristo. Em caminho a Damasco, Cristo apareceu para ele, e não resistindo caiu por terra, ouviu a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo passou a entender que a perseguição contra os convertidos não era a favor de Deus, e sim, contra o plano de Deus por meio de Cristo. Saulo de Tarso se converteu e ganhou o nome de Paulo, se tornando o mais excelente entre todos os apóstolos, isto é, além de fiel, zeloso, e assumir o compromisso com Cristo com responsabilidade, era um homem bem preparado. Conhecia as Escrituras a fundo e entendia bem da história do povo de Israel, estava atualizado com o mundo romano que já era um avanço cultural muito grande. Conhecia bem o aramaico, o hebraico e o grego, que era a língua oficial da época, e agora vivia sob a orientação do Espírito Santo. Era um verdadeiro instrumento para uma obra tão difícil e espinhosa. Levar o Evangelho às nações gentílicas, pessoas que nem sabiam quem era Cristo. E não só aos gentios, mas aos próprios judeus, ele dava testemunho que Jesus realmente é o Salvador da humanidade. Se você observar os capítulos e versículos citados neste comentário bíblico, você vai descobrir que Paulo perseguia a Igreja de Cristo, porque pensava que estava zelando pela tradição judaica e que isto estava agradando a Deus. Depois da sua conversão se tornou uma grande referência bíblica no Novo Testamento, assim como Moisés na Antiga Aliança. Quando se trata de Antigo Testamento, logo vem em mente a figura de Moisés, era uma grande referência, apesar que existiam muitos profetas importantes. No Novo Testamento, temos os apóstolos que são bem citados nas Escrituras, mas o apóstolo Paulo se torna bem mais citado pelos cristãos. Dos 27 livros escritos no Novo Testamento, assim afirmam os estudiosos que 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Cristo Jesus fez de Paulo um grande instrumento para que sua palavra fosse anunciada aos gentios, sendo fundador de igrejas em várias nações diferentes. Quando não dava mais para visitar as igrejas porque já eram em grandes quantidades, resolveu escrever as cartas sobre a orientação do Espírito Santo. As cartas foram direcionadas ao povo de Deus daquela época, com propósito específico, e continua servindo a Igreja de Cristo de todos os séculos.
A salvação de Deus é oferecida a toda a humanidade, não importando o que já fez de bom ou ruim. Feliz é todos aqueles que compreendem e aceitam enquanto há tempo. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.